Fala, mestre, dizem que quando dois capoeiristas se encontram rola o quê? Papoeira, E quando a gente pega essa capoeira e joga pro mundo. papoeirando. Pessoal, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho, dá o seu like, comenta quem vocês querem trazer na próxima entrevista, compartilhe o máximo que essa entrevista aqui é maravilhosa. E aqui a gente está no Rio de Janeiro. Tive a imensa oportunidade de conhecer mestre Raimundo Carneiro. Raimundo Carneiro. Não tem nem mais o que falar. Mestre, quem é você? Meu nome é Raimundo José Salles Carneiro. Eu nasci na periferia, num bairro periférico de Salvador, que é a Liberdade, onde praticamente a capoeira regional começou, que foi lá que o mestre Betinho iniciou a capoeira com o mestre Bimba. E também não podia falar do mestre Valdemar, né, do corta-braço lá no Perovaz. E todos esses locais são locais próximos de onde eu nasci. Tá? O bairro da Liberdade é um bairro bastante populoso, da sua ascensão maioria negra, né? E também é um bairro histórico, né? Que foi de lá que saiu Maria Quitéria, né? Que foi um grande vulto para a independência da Bahia e do Brasil também, que foi na Bahia que culminou todo, fechou o cerco, né, português, que realmente que deu um basta ao Brasil ser colônia de Portugal. Você pegou essa época ali, hein? Então essa época aí é um bairro histórico, né? Então a gente tem raízes, né? O privilégio de ter também nascido nesse bairro. Bacana, mestre. É muito bom. Primeiro pé na capoeira, mestre? O primeiro pé na capoeira foi... eu já participava, né, de rodas, né, por curiosidade, lá no Perovaz, porque eu morava próximo, né, à Avenida Peixe, e quando tinha as rodas, eu tinha mais ou menos uns 7 para 8 anos, 7 anos mais ou menos, eu sempre via, né, me chamava a atenção as rodas de capoeira lá no Bar de Aguinelo, lá no Perovaz, onde aconteciam as rodas do mestre Valdemar. E ali eu sempre estava presente. Só que veio uma oportunidade, em 66, veio uma oportunidade, né? Eu sou cristão, e na igreja, a Igreja Batista Sião. E lá tinha um professor de capoeira, formado por mestre Sena, que estava ensinando, né, capoeira lá. E aí eu comecei a praticar capoeira. E de lá não parei mais. E como ele era discípulo do mestre Sena, todos os nossos exames de graduação eram feitos lá na sede do Senavox. E teve uma vez que o mestre Sena me viu lá treinando, né, participando do intento, né, do exame de graduação. Ele disse: eu quero esse menino aqui fazendo estágio comigo. Bacana. E aí, nesse estágio, eu fiquei até seus últimos dias de vida, né? Fiquei lá treinando lá no Senavox e treinando também na igreja. E foi uma época ímpar na minha vida, porque eu ainda era menino, né? E comecei a ser ensinado não só capoeira, mas também ter um norte, né, da ética e da moral também, porque o mestre Carlos Sena, ele dava potencializava sempre esses meios, né, de educação, sempre trilhando a parte moral e cívica, né, porque ele era verdadeiramente nacionalista. E eu tive a oportunidade de ir para lá, e é interessante que a minha estada lá no Senavox, quando eu iniciei, eu vesti o abadá, né, que tem um abadá, a indumentária oficial, né, que hoje é oficial da capoeira, mas desde 1956, quando ele saiu do celeiro do mestre Bimba, ele criou realmente uma farda, uma indumentária,
para a capoeira. E deu o nome de Abadá, Legal. certo? Que é uma palavra de Yorubá que chama traje, né? Fardamento, né? Que usava, que Criou uma identidade para criou a capoeira, identidade. né? E também ele criou também o primeiro sistema de graduação na capoeira foi criado por mestre Carlos Sena. Porque mestre Bimba criou o sistema de lenço de formação, que é diferente de graduação, em 1961. Porque antes de 61, e na década de 50, o capoeirista, quando se formava, né, ele ganhava uma medalha. Aí, em 61, foi que começou o mestre Bimba, né, sua inteligência, introduziu a formação, que era o lenço. Mas antes disso, em 56, o mestre Sena, ele introduziu a fita. Foi o primeiro sistema de graduação com cores, né, e conjuminava também as cores da bandeira nacional. Tá? Então, o primeiro sistema de graduação na capoeira, e a gente tem prova com isso, com fotos, com artigos também, que a gente pode evidenciar nessa matéria. E aí seguia as cores do Brasil. É. Da bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil findava sempre as cores da bandeira do Brasil. Bacana, hein? Eram 7 cores, né? Até se formar a fita verde, que era professor, e daí em diante eram né? títulos honoríficos, como contramestre, mestre e grande mestre. Porque muita gente não sabe também que tem esse, no nosso currículo, também o grande mestre. E todo o sistema de graduação que nós participávamos, do nosso ponto de vista didático, criado por Carlos Sena, que era a capoeira estilizada, tinha, depois, quando você se forma, professor, que o professor, a palavra, a raiz da palavra no latim é profissional. Então você já estava pronto, o capoeira estava pronto. E os títulos subsequentes eram títulos honoríficos, que tinha pontuação. Tem uma tabela de pontuação que é inerente para cada capoeirista adquirir. Porque o capoeirista, quando era professor, se formava no nosso sistema, ele não parava ali. Então ele ganhava campeonatos, escrevia livros, artigos de revista, tudo isso tem uma tabela de pontuação que está no livro de regulamentação que ele escreveu, que a partir desse livro foi que houve o subsídio para a capoeira ser sancionada como esporte. Todo esse bojo de informações, nós temos provas documentadas, certo? Porque a gente pode demonstrar a veracidade do que a gente está falando aqui. Legal. Então, nesse período já tinham viagens e tinham rodas constantes, mestre? Sim, já tinham viagens, né? Viajávamos já com o mestre e tal. Tinha palestras, debates também, muitos debates mesmo. Quando tinha as preliminares dos campeonatos, aí que eram postas as regras dos campeonatos, tinha muitos debates e embates também, porque é diferente, debate para embate, né? Era um embate muito contundente, porque ali era o momento de ser colocado suas ideias, né? Porque não existe uma ideia central correta. Sempre você tinha uma ideia, você apresentava e no fim dava tudo certo, entendeu? Interessante que quando eu comecei no Senavox, a primeira coisa que o mestre fez comigo, porque ele era um cara culto, né? E com nível, né, cultural também universitário, ele é formado, né, em ciências contábeis e econômicas pela Faculdade Visconde Cairu, lá em Salvador. E foi o que ele fez. Era ainda pré-adolescente, adolescente, como ele privava muito a cultura, né, o saber, não só o saber popular, mas também o conhecimento. Interessante que ele, lá no Senavox, ele
quando tinha aquelas revistas da época, né? A Visão, a Manchete, e tinha nessas revistas as páginas com históricos e vultos, né? Com personalidades importantes. Ele tirava as páginas e me dava para eu ler e depois perguntava, fazia um questionário, prova. a prova, o que foi que eu entendi daquele. Isso mexeu muito comigo, né? Porque eu via que o mestre não era só um mestre de capoeira. E como hoje eu também, Complementava a tua educação, né? como eu hoje também, a gente tem que se preocupar como mestre, isso que, na verdade, a capoeira ela tem uma influência muito grande para o aluno. Pode ser para o bem e para o mal também, Sim. tá? É uma faca de dois gumes. Então, ele me influenciou para o bem, me incentivou a ler, me incentivou a estudar, porque Cuidar da saúde, né? eu tenho uma frase que eu sempre digo, né? Que o dinheiro é bom, né? Faz bem a gente. Quem é que não gosta de dinheiro? Mas ele um dia pode acabar. Mas o conhecimento a gente leva para a sepultura. Exatamente. Então ninguém tira o conhecimento. Né? Então por isso que nós temos que incentivar os nossos alunos, os nossos discípulos a estudarem, porque a educação descortina a ignorância, né? Então a gente tem que realmente estudar, ter o conhecimento do que a gente está falando, ser embasado. Então nessa época eu era jovem ainda, criança, pré-adolescente, ele me botou numa escola de datilografia, Duro, né? já me preparando também para as outras áreas também, né? Porque antigamente, na minha época, a pessoa tinha que saber datilografia, né? Era currículo. Né? Isso aí pesava no currículo. Então, meu mestre foi meu pai, né? E Bom demais. Saudade, né, mestre? às vezes a emoção vem, né? Sim. E a gente tem as lembranças do que ele me proporcionou, né? Porque, na verdade, existia um paradoxo aí nessa história. Meu pai era semi-analfabeto, meu pai biológico, né? Amava meu pai, né? Honrava meu pai, mas não tive a oportunidade de estudar. E quando eu entrei no Senavox, foi totalmente ao contrário. O mestre bastante Estimulou e colocou me estimulou pra estudar. também a estudar. Aí teve até uma época, né, que a gente pode estar papeando aqui, a gente pode contar. Minha mãe disse assim, poxa, que estranho, né, esse seu mestre lhe impulsionar a estudar, fazer isso. Aí, porque antigamente o pai não tinha, a mãe não tinha participação direta no que o filho fazia, né? Então ela disse assim, eu vou ver o que está acontecendo. Aí ela foi lá no Senavox, sentou com o mestre, porque a pressão era grande, né, do meu pai, porque dizia, o capoeirista era coisa de vagabundo, de moleque. Eu disse, não, a nossa capoeira é diferente, minha mãe, meu pai e tal. Aí minha mãe foi lá. Aí minha mãe sentou com o mestre, ele disse qual era a visão dele em relação a mim e a capoeira. A intenção. Aí ela disse assim, poxa, mestre, eu não quero que ele saia daqui nunca, né? E aí eu permaneci até os dias que ele... Né? O mestre Sena, ele teve uma participação muito forte na formação do meu caráter, né? Porque era um cara que realmente ele gostava das coisas corretas, né? E com princípios, né? De não mentir, de honrar pai e mãe, de honrar os mais velhos, né? Dos alunos deles não estarem ligados à orgia, à bebida, a vícios, a andar com pessoas que realmente não ia preencher o nosso caráter, a nossa conduta de vida. Então ele se preocupava muito com isso, né? Muito bom. E a gente
foi caminhando até os últimos dias da vida dele. E além desse ensinamento aí que, poxa, acho que é o sonho de todo mundo, né? Ter um direcionamento assim. Teve uma roda e uma viagem marcante aí que deu uma visão diferente da capoeira pro senhor? Tive várias, né? Mas a que me marcou mais foi nos campeonatos, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Em 76, eu fui campeão baiano, né, por equipe, até mesmo pela Ginga, a capoeira de Itapuã, né, da Academia de Itapuã. Porque o mestre tinha uma honestidade de propósito de quê? Ele tinha uma proposta de campeonatos, ele amava a disputa. Então o que acontece? Ele nunca botou o Senavox para disputar, para não caracterizar que era revanchismo, que ele fez o campeonato para ganhar o título, a academia ganhar o título. Então nós sempre disputávamos em academia diferente. Disputamos pela academia de Itapuã, pela academia de acordeon, a Camará, a academia de Mexilô, que era Orixás da Bahia. Então, em 76 eu fui, né, campeão por equipe, pela Ginga, né, e fui também campeão absoluto, para vir para o brasileiro. Que era aqui no Rio. Que é aqui no Rio. Como lá em Salvador, uma grande parte dos capoeiristas eram de peso, né, baixo, né? Uhum. E eu, na época, eu pesava 54 quilos, mais ou menos. E lá tinha o seguinte, a categoria era pluma, pena, meio leve, médio e pesado. Uhum. Então, aí aqui no Rio, o Campeonato Brasileiro era de leve para cima, né? Leve, médio e pesado. Eram 3 categorias. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, subiu de categoria. Eu tive que ser sacrificado, né? Subir de categoria. Aí, o que me marcou é o seguinte, no dia da pesagem, todos os atletas, né, sem roupa, despido. E aí, quando eu cheguei também para me despir, para pesar, o cara, que é isso, mestre? Não precisa não. Como é que você traz um cara desse, rapaz? Um cara desse fraco assim, franzino, aqui para o campeonato? Aí o mestre aí, para também seguir a gozação dele, não, rapaz, o que vinha no lugar dele se acidentou. Então ele veio para representar, não tinha outro para colocar. E aí nós participamos do campeonato na época e fomos bem sucedidos, né? A Bahia foi bicampeã, foi campeã em 76 e em 77 também a mesma coisa. No primeiro ano, em 76, a equipe foi o mestre Sena como coordenador, diretor técnico, Itapuã foi coordenador técnico, Durinho, mestre Durinho foi assistente, aí os atletas foi eu, acordeon, mestre Ezequiel, Mário Bom Cabrito, Vermelho Boxel. Era uma equipe boa. Caraca, só a representação, equipe boa. E aí nós fomos campeões. 76, 77 repetiu também, já com a acréscimo do mestre Antônio Jorge, que era do Senavox também, e outros que participaram. E além dessa aí, mais alguma que deu uma marcada aí também? Que aí misturou viagem com roda, né? Misturou tudo. Uma das saídas nossas foi a grande roda, lá em Brasília, né? O mestre Tabosa é um cara bastante inteligente também. Ele, de vez em quando, a gente sempre levava, né, grandes mestres para lá, para Brasília, exatamente para divulgar e também engrandecer o trabalho dele, né? Uhum. Porque estava começando na época lá em Brasília e nós fomos lá. Foi eu, o mestre Sena e Antônio Jorge. E a reportagem que sucedeu está aí na reportagem da época, da Grande Roda, e lá houve algumas discussões sobre indumentária, sobre graduação, sobre a saudação da capoeira também, que já tinha sido implantado há muitos anos lá no Senavox, entendeu? E aí a gente participou. Nessa época tinha o mestre Zulu,
o mestre Adilson, o mestre Tabosa, tinha o Esquisito, não sei se estava na época, mas já Esquisito. estava também já nessa época também. Então, Não sei grandes não mestres sei se lá. estaria lá, mas tinha o mestre Chibata também na época. Deve ter tido estado nessa época também, Pô, porque bacana, mestre. era jovem. Edna também estava lá nessa Depois época. foi para os Estados Unidos, né? Depois para os Estados Unidos, aí fez jiu-jitsu também. Ela teve uma época lá em Salvador também, a gente bateu Bacana, papo, mestre. relembrou também. E indo nessa esteira aí da emoção, tem alguma música aí que o senhor assim, Aquela, tem muitas, né? Mais uma que aquela é tanto que eu peço a Deus, é tanto que eu peço a Deus, de Boa Voz. daqui do Rio, né? Boa Voz. Grande cantor, grande músico de capoeira. Eu tive a oportunidade de conhecer também ele pessoalmente, algumas vezes, né, em eventos. Boa, né, E mestre? tinha boa voz mesmo. Tinha boa voz, fazia jus ao apelido do nome, né? E aí, então, o senhor começou, graduou mestre com... Olha, o sistema de graduação do mestre Sena, do estilo, né, nosso, estilo não, da formatação didática de ensino nosso, que eu já falei é por pontuação. Então, na década de 80, início da década de 80, mais ou menos, em 83, eu conquistei, né? Ganhar é uma coisa, você conquistar é outra. Que é tem totalmente pontuação, diferente. né? Porque também ganhar Não tira o mérito, né? não, ganhar você pode ter um presente sem ter mérito. Mas conquistar não, ter um mérito. Né? Então, que eu conquistei, o mestre me graduou em 83 a mestre de capoeira. Porque o nosso método curricular, ele não impede que o aluno, né, que seja dedicado, que venha galgar o seu espaço, ele seja mestre em pouco tempo. Né? Mas ele vai ser mestre com mérito. Certo? Passando Vai ser pelas mérito. etapas, certinho. Porque antigamente até mesmo o mestre Bimba, ele, pelo meu conhecimento, né, que isso aí até é uma coisa debatida muito, né, que o mestre Bimba deixou lenços, tal, deixou 10 lenços para fulano, mas ninguém nunca viu lenço. Ninguém nunca apresentou lenço. Né? Meu mestre foi diretor técnico da academia, foi o primeiro e único diretor técnico da academia Mestre Bimba. Meu mestre nunca me apresentou o lenço branco. Nunca. Tá? Então eu não posso dizer que fulano ou cicrano, né, teve o título de mestre, porque não teve. E também a gente conversando, né, em outro momento lá embaixo, a gente viu que os alunos de Mestre Bimba antigamente mesmo, você tinha a opção. Ou você aprendia a tocar berimbau, ou aprendia verdadeiramente a luta. Né? Então, normalmente, naquela época, quem praticava capoeira na Academia Mestre Bimba era estudante ou então um profissional, carteira assinada, que não tinha muito recurso. Aí optava ou por um ou por outro. Que pagava, né? Que pagava, né? O mestre Bimba foi o primeiro empreendedor de capoeira, a viver de capoeira. Né? Então, o que acontece? Ele estava certíssimo. Era né? tipo módulo, né? Módulo, treinamento, módulo... Você queria aprender a tocar e a luta, tinha que pagar para tocar, para aprender a tocar e também para aprender a lutar. Certo? Tanto que meu mestre não sabia tocar berimbau. E os grandes mestres também daquela época não sabiam tocar berimbau. Né? Porque tinham poucas pessoas. O investimento ia para a parte prática ali do treinamento. Pelo que eu sei, tinha uns 2 ou 3 que tocavam berimbau. Um era piloto, o gigante também, que sempre estava, embora não nasceu na capoeira regional, era um goleiro, mas era o único que tinha o aval para tocar também com o mestre Bimba. Tocava para a gente também.
O mestre Valdemar também, quando a gente tinha os nossos trabalhos nos clubes, na academia, quem tocava pra gente era o mestre Valdemar. A gente tem foto mostrando isso também, ele lá nos nossos núcleos tocando berimbau. Porque o meu mestre não sabia tocar berimbau, tá? Então a verdade é essa. E a gente se preocupava muito na área da luta, da competição, tá? A nossa linha era essa, né? A musicalidade era importante, mas não era. Porque a gente jogava capoeira sem berimbau também. Jogava capoeira sem berimbau. Porque historicamente, né, se a gente for no Na âmago da raiz aí, história, né? a gente vai ver que a capoeira ela nasceu sem musicalidade. Ela nasceu com a necessidade de sobrevivência, né? O berimbau nem é um instrumento historicamente provado de raízes africanas. Ela foi introduzida, foi enxertada na capoeira, né? Então há uma controvérsia que ela nasceu na China, na Índia, em uma região da África, era usada para os as pessoas, os mercadores, né, para vender suas mercadorias, né, para chamar atenção. Então, historicamente, se for pesquisar nas raízes, o berimbau foi enxertado na capoeira, né? Então ele nasceu como luta. Porque você estava lá na mata fugindo dos senhores, né, feudais, tá, que iam lá perseguir você, dos capitães do mato. Você não ia dar um berimbau pro cara, toca aí que eu vou agora me defender. Faz Não sentido, existe né? isso, pô. Não existe, entendeu? Então, como luta, e a capoeira nós tivemos a felicidade de ter realmente uma harmonia, né? Uma harmonia no seu desenvolvimento físico, né? De luta, uma harmonia entre ginga e também a própria luta, né? Do movimento. Pô, que bacana, hein, Messi? Bom demais conhecer essas histórias, assim, eu fico indo lá no passado, assim, eu me sinto lá vendo, estou falando, vendo essas cenas. E hoje o senhor desenvolve aí esse mesmo método, É, dar continuidade no... eu nunca paguei para aprender capoeira, certo? Eu pagava por serviços. Porque, na verdade, quem cuidava na limpeza, né, na manutenção da academia era eu. Isso é uma troca. Uma E uma permuta, troca né? pertinente, uma troca bastante honesta, né? Então, eu cuidava da academia. Eu dormia na academia também, para dar aula, né? Eu me considero, naquela época, como um monge. Eu vivia ali na cabeça. Porque antigamente não se preocupava muito em trabalho, que a gente tinha a fartura, né? Então a gente fazia só estudar e fazia qualquer outra coisa, né? E a outra coisa foi a capoeira que eu escolhi. E aí e hoje eu também dou essa oportunidade para as pessoas, para as crianças, adolescentes, idosos, né? Para deficiente físico, também de deficiente de cognição intelectual, tá? Tudo isso está no bojo da nossa linha de trabalho, né? Eu tenho um projeto muito grande em Salvador. A gente tem um trabalho também nos Estados Unidos, em Los Angeles, o Mestre Rock, que é uma cria nossa também, né? Desde criança. Um menino bastante dedicado. Hoje é um homem da minha idade, mas ainda joga capoeira. Tem Deusdete, tem Antônio Jorge, que foi aluno do mestre Sena diretamente também. E aí a gente tem uma família, né? A gente perdura ainda as nossas raízes, né? Familiares, familiares em relação à capoeira, que a capoeira nos proporcionou isso. Então é bastante interessante. Esse trabalho que nós temos são crianças desassistidas dos bairros de periferia de Salvador, que estão sujeitos a violências, né? Dada o ambiente que eles convivem, né? Violação de direitos. E a gente também, nós somos também, eu procurei
me introduzir também nas áreas sociais, né, do município, como os conselhos. Eu sou do Conselho Municipal do Idoso, conselheiro. Eu já participei do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente. A nossa instituição é filiada lá também. O Conselho do Idoso e o Conselho de Assistência também, social do município. Então, tudo isso a gente tem que se enfronhar, procurar os nossos espaços para a gente desenvolver um bom trabalho, né? E hoje nós temos profissionais da área, né, não só de capoeira, certo? Mas também da área que venha nos dar suporte, né, um suporte técnico na área social, como assistente social, como psicólogo, pedagogo também. E nesse caminhar vem agora a nova geração, né? Que a gente tem a nossa cria, né? Que a gente até tem o contramestre Boneco, né? Que é nosso aluno, filho, porque meus alunos são meus filhos. Porque eu também cobro, né? Reproduziu o que você passou, né? Cobro principalmente a família, né? Porque a família é a base da sociedade, mestre. Se você tem um desequilíbrio familiar, obviamente lá na frente você também vai ter um desequilíbrio, né, profissional, ético perante a sociedade. Então a gente bate muito, né, nos nossos alunos que estão chegando, né, de periferia, que a conduta, a ética, a moral, ela vai além da capoeira. A capoeira é uma ferramenta de socialização e ressocialização. Então a gente tem que usar ela bem usada, sabendo como usar. O mestre tem, como é que se diz, condições de formar um cidadão de bem, certo? Que honre o pai, que honre os pais, que honre os mais velhos, que honre a família, respeito, a esposa, né? Certo? Né? Seus filhos também. E são princípios que realmente hoje a sociedade esqueceu e nós estamos sendo cobrados, né? Para que retorne isso. Né? Resgate, né? Resgate essa formação, essa formatação, né? de ensino, né? que é importante, mestre. Poxa, mestre, a gente veio aqui pro Rio para cobrir o evento do Mestre de Aguns, tivemos essa oportunidade, então eu quero agradecer demais, não acabou ainda não, mas eu já quero agradecer que a gente estava tomando café e eu sou só transmitindo conhecimento, eu e Patrícia já vou, pô, mestre, vamos fazer uma entrevista ali para sugar essa informação, assim, agradecer imensamente, você tá dividindo aí pra gente poder ter a sua história ali no canal. Mestre, é uma troca, né? Quando eu venho para aqui, até mesmo para os eventos do mestre Jagunço, eu venho para aprender. Né? Quem só para de aprender quando morre. Certo? E o aprendizado é uma fonte inesgotável, né? E a gente sempre está aprendendo. Eu aprendo com as crianças, aprendo com os idosos, né? Aprendo com os adolescentes, né? A gente sempre está aprendendo. Eu não sou o suprassumo. O suprassumo é Deus, né? É Deus que é o suprassumo. É Ele que é o mentor de tudo, o criador de tudo, e a Ele que nós devemos render toda a honra e glória, né? Não é a minha. Eu não tenho glória nenhuma, certo? O que a gente conquistou é porque a gente buscou, né? Então eu sou do seguinte pensamento, seguinte: se você busca, você pode achar. Você quer buscar conhecimento, você tem que buscar conhecimento, né? Eu sempre digo nas minhas entrevistas o seguinte, que o que eu falo eu provo. Então, com documento, né, até mesmo para que a gente não caia na armadilha da mentira. Sim. Né? Como eu sempre repito, né? O mestre Decânio, que foi também um expoente, foram 3 expoentes que a capoeira teve, né, na formatação da capoeira regional. Cisnandro, que hoje é esquecido, lamentavelmente, né? Poucas pessoas falam de Cisnandro, mas foi um cara que teve, um médico, que teve um papel crucial na formatação da capoeira regional.
no método de ensino. O mestre Dr. Decânio também, né, que teve uma participação fundamental também na formatação da capoeira, e Carlos Sena, certo? Então, esses três mestres que teve um papel crucial na capoeira regional, na formatação, na divulgação da capoeira, certo? Num todo, estou falando não só capoeira regional, mas a capoeira como um todo. A capoeira ela veio tomar uma conotação especial, uma conotação de respeito após esses vultos, né? A verdade seja dita, a capoeira regional foi um marco histórico que divulgou a capoeira para o mundo. A capoeira Angola, o nome Angola foi um título dado ao método da capoeira tradicional, porque Mestre Bimba, ele praticou a capoeira tradicional, não é a capoeira Angola, capoeira tradicional, que a capoeira é uma só. Agora existem os métodos de ensino. O método de ensino da capoeira Angola, que permaneceu com as raízes, né, tradicionais, a regional, que teve também foi enxertado algumas informações de outras artes marciais, e a capoeira estilizada, que pouco se fala, que deu uma conotação didática de ensino que hoje está aí nas escolas, certo? Uhum. Que é o sistema de graduação, a saudação da capoeira, a indumentária. Se hoje eu tenho um instrutor de roupa branca, de abadá, teve alguém que teve a ideia de padronizar, entendeu? Então, isso são coisas importantes que não são passadas para... Às vezes o aluno chega, está com essa roupa por quê? Da sua academia, identidade, por quê? Como foi que surgiu essa ideia? Né? Então é isso que tem que provocar aos estudantes da capoeira, por quê? Desculpa. Essa pergunta um dia vai ser dada, vai ser posta, vai ser feita, né? Vai ser feita. É outra coisa, a preparação. Quando você prepara um aluno seu, você prepara para ele se comportar didaticamente em qualquer área, ambiente educacional, digamos. A gente pode ensinar capoeira a uma pessoa analfabeta, então você tem que falar a linguagem dele, certo? Aí você vai para a universidade, você tem que falar com a linguagem da universidade, porque o universitário ele vai questionar por que isso. Sim. E você vai ficar como? Sem saber, sem ter o conhecimento. Entendeu? Tem que ter um lugar para estudar também. Então, tem que estudar, tem que se preparar, saber o ambiente que está chegando, que os antigos já falavam, né? Falavam sobre isso. O capoeirista, quando ele entra no área, ele tem que sondar o ambiente, pô. Não pode chegar dando pernada. Não, ver quem é que tá, quem é que você tem que se chegar, conversar, tal, para você não cair no esparro, né? Que a gente chama de esparro. Né? Então, são coisas, né, que a gente vê simples, de ensinamento simples, né? Do dia a dia. Do cotidiano. Aí a gente não pode dobrar a esquina. O capoeirista não pode dobrar a esquina, tem que fazer a volta. Mas por quê? Porque do outro lado pode ter alguém esperando alguma, né, treta. Não pode participar, não pode passar por debaixo de escada. Sim, porque lá em cima, na escada alguém pode estar em cima. Pode cair e pode derrubar alguma coisa, entendeu? Então, sempre esses ensinamentos antigos têm um porquê, tem uma conotação. Tem uma objetividade. Não é uma coisa Não é o Léo, né? Não. Mestre, quem certeza que o seu mestre te inspirou muito, mas quem também contribuiu aí para construir o senhor? Olha, rapaz, mestre, desculpa. Olha, mestre, tem um grande mentor na minha vida, é Jesus. Esse daí é o meu padrão de vida, tá? Porque as outras coisas são homens, coisa de homens. Mas eu sempre digo que tudo que eu tenho, música, pertence a Deus. Se eu estou aqui é porque Deus quis. Amém. Se esse momento está aqui, nós estamos aqui dialogando, conversando, Ele que já proporcionou isso antes. A gente nem sabia que está aqui. Não.
Não conhecia o senhor. Né? Não conhecia, entendeu? Então nós estamos nos conhecendo. E meu mentor, advogado, meu salvador, meu Deus, é Deus e Jesus, entendeu? E Sensacional. eu trilho isso aí. É o meu livro de cabeceira é a Bíblia, tá? O livro mais que eu mais falo, né, dentro das minhas aulas, não doutrino ninguém, porque a religião é pessoal, Aham. certo? A fé é pessoal. Você não vai dizer que eu tenho fé. Você não vê? A fé é um sentimento, vamos dizer assim, abstrato, Exato. tá? Você não, eu não posso dizer que você tem fé em Deus, porque agora, pelo seu proceder, A sua né, conduta, né? pela sua conduta, eu digo, não, tem algo diferente em você, entendeu? Então, o meu livro de cabeceira é a Bíblia. E meu livro, um livro que eu coloco em pauta é o livro de Provérbios, certo? Porque ali, meu irmão, Ensina, né, mestre? te ensina, se educa, Alerta. se alerta. Você, é É um interessante. manual, né, de É um vida. manual de vida. O livro de Provérbios é um manual de vida, exatamente o que você falou. Então, isso aí que eu passo para meus alunos. Rapaz, siga isso aqui. Que se está aqui, é porque é algo importante. Entendeu? E aí nós vamos vivendo. Os meus alunos me têm o maior respeito, o maior carinho. Por quê? É o que eu digo, mestre. O mestre é uma frase minha. O mestre é a forma que forma. Então, se eu quero formar um cidadão, eu não posso, um cidadão igual a mim, né? Vai ser até uma coisa assim estranha. Se eu quero que aquela pessoa tenha um comportamento que eu estou ensinando, eu tenho que fazer. É, Não é aquele ditado, né? é, Faço o que eu digo, mas faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Sério, não. Faço o que eu digo e faço o que eu faço. Entendeu? Então a gente tem que fazer. Eu erro. Rapaz, eu sou cheio de erros, cheio de defeito. Sou cheio de defeito, rapaz. Entendeu? Se andar comigo, vai ver que eu tenho defeito. Mas os defeitos não podem sobrepor as suas virtudes. Pô. Tá? Não pode. Porque aí você perde até credibilidade diante dos seus discípulos. né? Entendeu? Então, mestre, é importante a gente dar essas informações, porque quando você coloca um aluno na sala de aula, você tem que passar informações da sua vida, pô. Como é que você vai falar sobre família se você tem uma família destruída? Qual a legalidade que você tem no reino físico e no reino espiritual? Nenhuma. Exatamente. Porque o aluno vai dizer assim, poxa, o cara bate na esposa, maltrata a esposa, desonra a esposa e vai falar aqui sobre honra? Não dá. Não bate, né? Não bate, rapaz, não bate. O Não exemplo tem. arrasta, né? Eu ainda não memorizei esse ditado, mas a palavra em cima, mas o exemplo arrasta, né? Pois é, pois é. Então, aí a capoeira ela tem que ser uma ferramenta de ética e de moral. Passou a época, né? Aquela época de que a capoeira era coisa de malandro, você tinha que ser mais esperto do que o outro, tinha Mais que forte. mais forte. Isso. A força está no conhecimento, mestre, né? E no proceder, Exatamente. proceder. Porque às vezes as pessoas interpretam a força física, mas a força está aqui, ó, na mente. Sim. Né? O cara é bombado, forte pra caramba, mas é fraco de caráter, de moral, de conhecimento. Né? O que é que ele vai passar? Porque a gente é o seguinte, quando a gente passa um movimento, é a mesma coisa. O ponto de vista didático que eu estou falando da capoeira estilizada, quando você vai a meia-lua, aí você vai ensinar a meia-lua para um aluno, uma criança, não precisa você explicar, descrever o Passo a movimento. passo, né? É. Aí o que é que a gente faz? A gente vai pegar uma pessoa que realmente, um aluno que realmente ele tem os questionamentos dele, já está na idade, na maturidade disso. A meia-lua é um movimento semicircular que é aplicado
de fora para dentro, certo? E tem uma relação com os elementos da natureza, que é aplicado na parte externa do rosto do adversário. Tudo isso. Existe uma dissertação, uma Descrição do. descrição do movimento. Já a criança, Tem que ela vai mostrar repetir, como é que faz. porque é por imitação. Né? Né? Tem que saber o ponto de vista didático. Não, uma criança até os 7 anos de idade, que está a sua formação do caráter, certo? Ela está aprendendo só por imitação, não tem consciência do que a gente tá fazendo, entendeu? Mas, acima disso, aí, ela às vezes até tem aquela resistência de perguntar, mestre, para que serve esse movimento? Como é que ele dá? Onde é que ele aplica? Aplica no ombro? Né? Né? Eu fui dar uma oficina de movimento, aí tinha uma professora, né, nessa oficina. Aí eu fiz essa, né, descrição do movimento. Meia lua. Movimento Básico, simples, né? básico, né? Aí eu disse, onde é aplicada essa meia lua? Ela disse, no ombro, mestre. Você vê a preocupação do mestre, você está até a mesma falta de conhecimento, em passar essas informações para os seus próprios alunos. E ela já era professora, pô, entendeu? Não sabendo que a meia-lua é aplicada no rosto. Então, são coisas básicas, mas que realmente a capoeira precisa, né? Necessita de um pedagogo, que agora tem muitos, né? Que se preocupe nessa área. Porque às vezes se preocupa muito com a luta, com a musicalidade, mas a capoeira, ela transcende isso. A capoeira Os tem a fundamentos parte básicos, né? filosófica, tem a parte de musical, a parte poética, a parte de luta, como defesa pessoal, a parte do jogo, né? A parte da competição. Rapaz, é rica. Não tem outra arte marcial Que tem isso tudo, né? mais completa do que a capoeira. Até mesmo Exato. você praticante de jiu-jitsu, meu filho também é. Eu creio que você, no seu desenvolvimento da sua luta, lá no tatame, você Usa usa a demais. capoeira. Se Pô, se destaca quem você é se da destaca. capoeira, né? O pessoal pergunta, "Ué, você aprendeu isso onde? Eu sou capoeirista. Pois é. Então a capoeira, rapaz, é uma ferramenta que você pode usar em outras artes marciais, né? Exatamente. Entendeu? Então, eu me lembro que em 70, início da década 60, final da década de 60 para 70, chegou um coreano lá no Senavox, Lin Jong-do, foi que introduziu o taekwondo lá na Bahia. O mestre Lin, ele levou, né? Ele veio da Coreia para Salvador e ficou residindo lá no Senavox, na nossa sede. E ele nem como é que se diz, botou na mídia taekwondo, porque a gente não sabia nem pronunciar, né? Então, achava estranho. Aí botou karatê coreano. Ele ganhou uns 2 ou 3 dans, ele falou, né? Com o movimento de capoeira. Introduziu. Foi para a Coreia e quando voltou veio com premiação para ele. Olha só. Então, Capoeira é mágica, né? bom, agora a gente realmente Saber usar a tem que ferramenta saber que a gente usar a tem, né? ferramenta, exatamente. Às vezes a ferramenta está cega. É. É, tem que dar uma molada. Mestre, vamos aproveitar então e deixa um recado aí para a comunidade da capoeira. Pessoal, que é a primeira entrevista, porque pode ter certeza que pode ser que tenha uma lá na cidade do mestre, né? Vai ter 2, 3, vai ter mais eventos aí com o mestre, mas hoje deixa um recado para a comunidade, mestre. O recado é o que nós fechamos aqui agora, né? A capoeira é uma ferramenta, né, de trabalho, de educação, né, de socialização, de ressocialização, porque é diferente, muito importante, né? E que nós, né, como mestres, nós temos que nos aprimorarmos
para que a gente possa fazer os nossos discípulos pessoas melhores, né? Respeitosas, né? Que venham participar de uma sociedade tão degradada que nós vivemos hoje, que através da capoeira nós possamos dar um recado para os nossos alunos, os nossos discípulos, que a gente pode usá-la uma ferramenta de grande importância, né, para construir um bom cidadão, certo? Um bom Perfeito. cidadão. Então, é uma frase que o mestre sempre dizia, fazer capoeira é fortalecer o Brasil. Boa. Pessoal, essa foi mais uma entrevista maravilhosa e corta. Poxa, mestre. Né, querido? Obrigado Estamos aí. demais.